ar, pela TV Unifev, afiliada à TV Brasil, mais um programa Coletiva. Aqui ao meu lado, Stephanie Barbará, chefe de jornalismo do TVU Jornal, primeira edição. E hoje eu peço a sua atenção porque o nosso programa está bastante especial. Num exercício de cidadania e compromisso com a população, nós convidamos e recebemos hoje os 3 candidatos a prefeito de Votuporanga. A ordem das entrevistas foi definida por sorteio. O primeiro a ser entrevistado é Harry Ketvinkel, do PTB, da coligação Votuporanga com Tudo Novo. O segundo é Jorge Seba, do PSDB, da coligação Certeza de um Novo Tempo. E o terceiro é João Garcia, do Podemos, da coligação Unidos por Votuporanga. Os candidatos foram alertados sobre o tempo igual para todos e de que devem ter respeito e decoro com os demais postulantes. Ao longo das últimas gravações do programa Coletiva, nós recebemos aqui diversos convidados, líderes de diversos segmentos aqui da nossa cidade. E perguntamos para quais áreas eles acham que o futuro prefeito deve destinar maiores investimentos. E foi com base nestas respostas que nós elaboramos as perguntas de hoje. Iniciaremos então, conforme a ordem de sorteios, com o candidato Harry Ketvinkel. Harry, seja muito bem-vindo, obrigada pela presença. Nessa sua primeira pergunta, você terá 1 minuto para a resposta. Candidato, o senhor tem 1 minuto então para se apresentar. Quem é Harry Ketvinkel? Primeiro, cumprimento a todos, é um prazer imenso estar aqui na TV Unifev, muito bem recebido pela Fabiola, pela Stephanie, toda a equipe aqui da TV Unifev. Quero dizer que sou neto de pastor adventista, então já começo sempre com esse ideal cristão que motivou todo o meu trabalho. E também filhos de empresários no ramo de hotelaria, desde 87, que meus pais vieram para Votuporanga, constituíram aqui a sua família, nós crescemos aqui, nós fizemos amigos aqui, criamos um vínculo muito forte com a cidade de Votuporanga, nós temos um carinho muito pela cidade. E eu lembro muito bem que a única coisa que o pai pediu, há praticamente 1 ano e meio atrás, quando ele faleceu, foi que eu honrasse o nome da família. E é isso que nós faremos, além de honrar o nome da família, honrar Votuporanga e todos que moram aqui nessa cidade. Candidato, a partir desta pergunta, o senhor terá 2 minutos e meio para a resposta. Por que o senhor quer ser prefeito de Votuporanga? Bom, é uma pergunta que todas as pessoas fazem para mim, né? E eu respondo sempre com muita tranquilidade no coração. Eu estive vereador durante 4 anos, na verdade eu pude exercer meu mandato apenas 3, por conta de perseguições políticas. Porque quando você faz alguma coisa realmente, trabalha pela população mais humilde, pelas pessoas que mais precisam, isso incomoda alguns interesses pessoais. E por conta disso saímos e voltamos para a Câmara. Nesse meio tempo que a gente esteve fora, nós percebemos que existe um grupo político muito forte em Votuporanga, que comanda e tangencia a cidade. E falou assim, Votuporanga não pode ficar na mão de apenas 6 ou 7 pessoas. Votuporanga tem que abrir para todas as pessoas. Você que nos assiste pela TV Unifev sabe o quanto Votuporanga precisa dessa mudança. Nós precisamos dessa renovação. E foi por conta disso que eu me coloquei à disposição, porque nós precisamos, quando a gente não está contente com os caminhos que a cidade toma, nós temos 2 opções, ou ir para a rede social reclamar, ou fazer alguma coisa pela cidade. E nós falamos assim, vamos fazer algo pela cidade. E foi por conta disso que nos colocamos à disposição com o prefeito, porque enquanto vereador você pode só brigar, né? E quando a gente brigava, a pessoa falou assim, o Harry é briguento, a gente briga pelas pessoas, a gente briga para defender as pessoas. E agora eu tenho a oportunidade de, com a caneta na mão, resolver e não precisar mais brigar para que façam alguma coisa. Então eu terei, a partir do dia 16 de novembro, sendo eleito, a disposição, a vontade e a competência e muita força de vontade para poder resolver os problemas e não ficar pedindo para que resolvam os problemas da cidade. E Votuporanga não pode estar na mão de um pequeno grupo que ou dá uma forma de comprar você ou uma forma de destruir você. Nem conseguiram nenhuma coisa nem outra, e por isso eu estou aqui, pela vontade da população. Quando eu voltei para a Câmara, muitas pessoas pediram, Harry, nós precisamos de alguém comprometido, alguém que seja igual aquele prefeito de Colatina, que vá para a rua. E eu sou basicamente, meu trabalho é assim, construído em cima de estar no meio das pessoas, estar no meio da comunidade, não ficar num ar-condicionado sentado numa cadeira, e sim ir para a rua, ouvir os problemas de frente. Nós tivemos por diversas vezes nas comunidades de Votuporanga, nós ouvimos o clamor das pessoas durante 3 anos. Tanto é verdade que o nosso plano de governo foi construído em cima daquilo que as pessoas nos pediram. Nós não faremos grandes construções de tijolos. Nós queremos deixar um legado no coração das pessoas. E é pelas pessoas, principalmente as mais humildes, que nós vamos trabalhar durante todo o nosso plano de governo. É para você que a nossa gestão vai trabalhar. Candidato, como o senhor pretende gerir a máquina pública a fim de obter recursos para colocar os seus projetos em prática?
Nós sabemos pela lei orçamentária que nós temos, inclusive eu participei da última reunião do orçamento enquanto vereador, Votuporanga vai perder para o ano que vem praticamente 22 milhões em arrecadação. E é essa a questão primordial. Quando você tem uma empresa e você diminui a sua arrecadação, tem duas formas. Ou você aumenta o valor dos produtos, ou você corta a despesa. A prefeitura é a mesma coisa. Ou você vai aumentar os impostos, que é uma medida que nós não faremos, ou você faz a redução do custo da máquina pública. E é o que nós vamos fazer, que é reduzir a máquina pública. Entenda que nós não devemos favor a ninguém. Nós não temos ninguém patrocinando nossa campanha, nós não temos grupo político que estão por trás de nós. Nosso trabalho é honesto, nosso trabalho é limpo, transparente, e nós que fazemos o nosso plano de governo, né? Então nós devemos satisfação à população. Então, sendo eleito agora para 2021, nós não temos que prestar conta para meia dúzia, nós temos que prestar conta para o povo. Então a nossa forma é a redução dos gastos. Para isso nós vamos reduzir o número de secretarias. Então, eu já antecipo que a assistência social e direitos humanos vai virar uma secretaria só, a superassistência. Nós vamos reduzir a Secretaria de Planejamento, Obras e Cidade para uma única secretaria, para começar a cortar gastos. E é importante dizer que a nossa máquina pública está muito inchada, tem muitos cargos, indicado por vereador, indicado por partido político, indicado por amigos. São os famosos cabides de emprego. Existe muito cargo em comissão que tem competência. São muito competentes. Você, inclusive, Fabiola, tem uma competência, uma maestria de competência no jornalismo. E você ocupou um cargo na prefeitura e fez muito bem o seu papel. Essas pessoas precisam permanecer. Só que tem pessoas que estão lá há 20 anos simplesmente mamando na teta da prefeitura. Estão lá ocupando cargos por indicação política. Essa mamata vai acabar. Nós vamos enxugar esses gastos. É preciso. Então as pessoas falam, precisa de gente com experiência. Também, mas precisa de gente com coragem para fazer aquilo que é necessário. Porque só alguém com coragem vai ser capaz de colocar o dedo na ferida e reduzir as secretarias que precisa, reduzir os cargos em comissão que estão ali, aquela gordurinha da prefeitura, há muito tempo enchendo a máquina pública. Então, nosso compromisso é de redução de secretarias, redução dos gastos públicos que nós temos, a revisão e auditoria dos contratos dos últimos 20 anos e também a redução dos cargos em comissão, aqueles que são indicações políticas. Aqueles que trabalham vão permanecer, mas aqueles que estão lá só por indicação política vão ter que trabalhar porque nós vamos reduzir. E essa redução é importante para fazer o que tem que ser feito em Votuporanga. Candidato, quais são as suas propostas para incentivar o desenvolvimento econômico do nosso município? Olha, eu percebo que Votuporanga está muito fechada. Nós perdemos algumas indústrias em 2017, 2018, e eu, enquanto vereador, eu presenciei isso muito profundamente. A gente perdeu empresas para Valentim, nós perdemos empresas para Cosmorama, nós perdemos empresas para Limeira, que poderia gerar muitos empregos aqui. Eu percebo que Votuporanga está muito fechado. Você que é empresário, pequeno comerciante, médio comerciante, quantas vezes em reuniões que eu tive com vocês, falando assim, poxa, eu pago aluguel, poderia investir mais na minha empresa, mas eu não consigo uma área no 7º Distrito. Ora, nós aprovamos aqui o financiamento para o 7º Distrito e as obras estão cada vez mais devagar. Isso não é possível, isso não pode acontecer na cidade. Nós temos que focar um objetivo, que é gerar empregos. E para gerar emprego, nós temos que ter rapidez naquilo que vai gerar emprego. A finalização do 7º Distrito é essencial, é urgente. Se você não abrir para que empresas, indústrias venham para Votuporanga e possibilitar que aquelas indústrias que já estão aqui possam ter o seu terreno, nós vamos ter cada vez mais atravancando a situação do empresário em Votuporanga. E gerar empregos é exatamente isso. Não adianta só vir supermercado para cá. O poder de compra do cidadão continua o mesmo. Se eu tiver indústrias vindo para Votuporanga, eu aumento o poder de compra do cidadão e aí sim, nós vamos ter mais gente comprando no supermercado, mais gente consumindo no mercado de Votuporanga, mais gente consumindo no comércio. Você vê, o PSDB, através da gestão Dória, quase acabou com o comerciante. Quantas empresas foram fechadas no estado de São Paulo? E é o próprio João Dória, o líder dele, que é o apoiador do nosso adversário político. Então, nós temos que pensar na cidade, pensar no comércio da cidade. Não só vir com o discurso, mas trabalhar para o comerciante, para o empresário. Tanto é que nós faremos uma comissão para visitar as grandes empresas, para atrair investimento, até mesmo com isenção tributária, para atrair esses investimentos. Eu não posso permitir que, por exemplo, venda-se uma área do 7º Distrito, 420 mil reais, por exemplo, 10 vezes. A pessoa paga 42 mil em 10 vezes de 42 mil. Poxa, permita que ela pague por mês 4, 5 mil reais, que é o valor do aluguel, e ela pode, com esse investimento, naquilo que é próprio dela, gerar mais empregos. Então, nós abriremos Votuporanga para investimento de fora e investir nos empresários, seja pequeno, médio, grande empresário da nossa cidade. Nós não podemos deixar que Votuporanga fique adstrito e circunscrito em meia dúzia de empresários. Nós temos que ampliar para que todos tenham as mesmas possibilidades, os mesmos investimentos, sem privilegiar ninguém, mas abrindo de uma forma
equitativa, com equidade, com justiça para todos que querem investir na cidade e, consequentemente, gerar empregos. Candidato, quanto à área da saúde, qual a sua principal proposta e, de forma geral, como você pretende trabalhar nessa área? Nós temos 3 focos principais na saúde. O primeiro, que é o mutirão da saúde. O segundo, que é transformar o mini hospital do Pouso Bom em hospital. E o terceiro, que é a humanização no atendimento da saúde pública. Sempre levando em conta também que a gente já vai implementar, já no primeiro ano de mandato, a Clínica da Mulher e da Criança, que a gente visa atender. Nós falamos agora há pouco da redução das secretarias, é exatamente para isso. O valor que a gente vai diminuir com o gasto com secretarias, nós vamos contratar mais ginecologista e pediatra e fazer ali anexo à Rua Santa Catarina, onde é a Secretaria da Saúde. Mas vamos lá para o Mutirão da Saúde, que tem dado muitas pessoas, têm pedido isso para a gente, foi a principal pedida ao longo do nosso mandato enquanto vereador, que foi para zerar a espera de fila de exames. Esse projeto nosso, ele, com relação aos exames de endoscopia, abdômen total, transvaginal, pélvico e até mesmo ressonância e raio-x, por exemplo, a endoscopia tem demorado 1 ano e meio, nós temos mais de 1.000 pessoas na espera de fila de exames. Esse Mutirão da Saúde visa, com a fonte 1 do recurso nosso, zerar e comprar esses exames, além do Estado que faz, o município também vai zerar esses exames e você que aguardaria 1 ano e meio de endoscopia vai fazer em questão de 20 a 30 dias. E as pessoas que quiserem também fazer os exames, não pode ficar 1 ano e meio aguardando na espera de fila. Você que está nos assistindo aí sabe o quanto é doloroso para vocês ficarem aguardando esses exames, sem saber o que você tem. Prova disso, recentemente tivemos uma pessoa que nos procurou por conta de uma endoscopia e demoraria 1 ano e meio para fazer essa endoscopia. Nós conseguimos que ela fizesse de uma forma mais rápida e tinha câncer no estômago. Então, o diagnóstico preciso e precoce disso, através dos exames, significa a vida e a morte das pessoas. Nós precisamos cuidar das pessoas, precisamos cuidar da saúde das pessoas. E hoje também a UPA, nós temos 4.000 atendimentos, ela foi construída para 4.000, nós temos 8.000 atendimentos na UPA. A construção e transformação do mini hospital do Pouso Bom em hospital visa desafogar a UPA e Santa Casa, que já estão sobrecarregados. Então nós temos que investir em mais médicos, investir em mais equipes, porque nós temos pessoas no corredor dos hospitais. Nós gastamos recentemente 1,5 milhão para fazer banheiros no centro de eventos e nós não construímos mais quartos, que poderia abrigar as pessoas que não ficariam mais nos corredores de hospitais e ficariam nos quartos com uma maior dignidade. Isso é pensar em pessoas, não pensar em construções de uma forma fria em só tijolos. Nós temos que pensar nas pessoas. Tem muita pessoa precisando, muito cidadão precisando de saúde e nós vamos garantir o nosso compromisso é atender você da área da saúde. Heri, agora falando sobre a educação municipal, quais são os maiores desafios e oportunidades de melhorias nesse setor? Eu, como uma esposa professora, eu tenho uma obrigação quase que residencial, né, de atender a educação. Eu falo que para a gente valorizar a educação, nós temos que valorizar aquelas pessoas que operam a educação, e são os professores. Tanto é que nosso plano de governo também prevê a revisão do plano de cargos e carreira dos professores. Você investir em educação é valorizar o professor que está no dia a dia em sala de aula. Tanto é que para os educadores que nos assistem, nós colocaremos substitutos de aula. Porque o que acontece na rede municipal, principalmente nas creches? O educador falta, não tem alguém para substituir esse educador. E aí eles acumulam as turmas. Fica um educador com 2 salas. Aí acontece mordida, agressão, criança cai. E nem sempre a culpa é do educador, mas sim da falta de estrutura da saúde. Hoje nossa educação, que sempre foi a capital da educação, está doente. Nós vimos aí vários casos de crianças dopadas nas creches, crianças que foram agredidas em creche, e nem sempre a culpa é do educador, nem sempre a culpa é do professor, e sim da falta de estrutura da própria Secretaria de Educação. Então nós colocaremos substitutos em sala de aula para quando faltar educador não precisar juntar turmas e provocar aí as agressões, deixar, na verdade, que aconteçam as agressões. Colocaremos o substituto em sala de aula para que assuma essa turma e evite as consequências aí de crianças mordidas, professores estafados. Nós colocaremos também psicólogo, nós contrataremos psicólogo para estar junto com os professores, educadores, técnicos, para avaliar a questão psicológica desses professores. Tem professor que às vezes está estafado. Nós temos que valorizar esse professor para que a gente consiga não deixar a educação doente. E também uma coisa que a gente acha muito desumano é que, por exemplo, falta comida na creche, sobra comida, aliás, as pessoas jogam no lixo. Os professores não podem comer junto com as crianças. Nós vamos possibilitar que os professores, educadores, toda a equipe educacional possa se alimentar junto com os alunos. É uma questão de humanização da área de educação, é a questão de reconhecer o profissional que está trabalhando e, principalmente, fortalecer aquele vínculo professor-aluno, equipe-aluno. Podem ter certeza. Uma professora dentro de casa que me cobra todos os dias, nós temos absoluta convicção de que faremos para o professor, faremos para a educação e pode ter certeza.
Nós vamos ampliar o Vandira, lá no Pacaembu, que está precisando muito. Nós sabemos, ter trabalhado como vereador me trouxe a experiência necessária para saber o que nós precisamos para a cidade. E nós vamos fazer para poder cuidar da educação. Cuidar da educação é cuidar dos nossos professores e cuidar do futuro das nossas crianças. Harry, após 4 anos frente à administração, caso seja eleito, qual legado você pensa em deixar para a história de Votuporanga? Olha, eu penso que o maior legado que a gente deixa para as pessoas é aquilo que fica no coração delas. Eu posso, não sendo eleito, posso não ser o melhor prefeito que Votuporanga já teve, mas eu vou lutar para isso. Para que a gente faça uma das melhores administrações que Votuporanga já presenciou. Porque nós não queremos, como eu falei no início do programa, nós não queremos grandes construções. Nós não precisamos ficar prometendo obras faraônicas, obras que não serão realizadas. Nós construímos o nosso plano de governo com o compromisso de realizar aquilo que nós colocamos no nosso plano de governo. Pode ver que lá no plano de governo nosso não tem nenhuma ideia mirabolante, como foi prometido. Ao longo desses 20 anos, quem está no poder e quer continuar mais 4, prometeram tantas coisas, desacionamento da Saev, shopping, cobertura do estádio, viagens para São Paulo. O que foi realizado? Então nós nos pautamos nos compromissos nossos de prometer aquilo que nós vamos realizar. Aliás, nem promessa eu diria, é um compromisso que nós assumimos com a pessoa. Tudo que a gente comprometeu é para realizar. Então nós não fizemos promessas faraônicas, promessas de grandes construções. O legado que nós queremos construir será no coração de vocês que nos assistem. É a iluminação do parquinho que não tem, é um parquinho nos bairros Boa Vista e lá no Cidade Jardim que não tem nenhum parquinho. Você vai no Monte Alto, tem um parquinho, mas não tem iluminação. Você, papai e mamãe, sai do seu serviço cansado que brincar com seus filhos, não pode, não tem iluminação. Então são pequenas coisas pontuais que agregam de uma forma tão grande para a valorização da família, a valorização das crianças, das pessoas. Os bairros principais estão esquecidos. Muita gente grande de Votuporanga vai no Açari, vai no Votuporanga Clube, vai em clubes. E quem não tem condição, lá do bairro Matarazzo, São João, você vê que clube não tem condição de pagar. Então precisaria ao menos uma piscina no CSU, mas nunca se preocuparam com isso, porque a população mais carente dos arredores da cidade nunca foi prioridade. É isso que nós diremos, isso incomoda muita gente. Dizer que a população mais humilde, a população das periferias serão prioridades para a gente, incomoda muitas pessoas. Podem ter certeza, o nosso compromisso é de fazer a diferença. E para fazer a diferença, muita gente fala assim, precisa de experiência. Experiência o prefeito atual teve e hora que virou a cidade. Nós não precisamos só de experiência, nós precisamos de pessoas com coragem para colocar o dedo na ferida e fazer pelo mais pobre, e não para meia dúzia que manda na cidade. E é por isso que o nosso mote de campanha, nosso slogan de campanha, é a realidade que nós faremos. É coragem para mudar e fé para vencer. Porque só assim a gente vai conseguir fazer as melhorias necessárias de que Votuporanga precisa, principalmente de você, população mais carente. Candidato, para encerrarmos, o senhor tem 1 minuto para deixar sua mensagem aos votuporanguenses. Olha, eu como cristão, eu procuro sempre levar em consideração algumas coisas que aprendi. Tem uma frase em Provérbios que ela diz muito e fala que quando o justo governa, o povo se alegra. Quando o ímpio domina, o povo geme. Nossa cidade está gemendo muito. Nós precisamos de pessoas que alegrem o coração desse povo. Você que muitas vezes foi na rede social reclamar, você que por várias oportunidades foi na Câmara, mostrou sua insatisfação, a hora de vocês mudarem é agora. Agora, dia 15 de novembro, você tem a oportunidade de você mudar essa realidade. Você que não participa da escolha do seu candidato, depois não pode concordar com o resultado, não pode reclamar do resultado. Por isso, participem. É hora de mudança, é hora de renovação. Nós já estamos cansados desse mesmo grupo político há tanto tempo mandando na cidade. Nós temos a oportunidade de fazer a mudança que Votuporanga precisa. Para isso, eu peço a vocês que acompanhem nosso trabalho, confiem no nosso trabalho no dia 15, vote 14. Agradecemos muito a sua presença aqui em nossos estúdios. Seguimos então para um breve intervalo e voltamos daqui a pouquinho com a entrevista do candidato Jorge Seba. Até já! Estamos de volta com mais um bloco do programa Coletiva e, seguindo a ordem de sorteio, recebemos agora em nossos estúdios o candidato a prefeito de Votuporanga, Jorge Seba. Jorge, nessa primeira pergunta, eu gostaria que o senhor se apresentasse. O senhor terá 1 minuto para isso. Quem é Jorge Seba? Olá, Fabiola. Olá, Stephanie, pessoal da Unifev. Nós estamos divulgando as nossas ideias, as nossas propostas para Votuporanga. Jorge Seba é arquiteto, urbanista. Eu já fui secretário de 4 prefeitos diferentes, de 4 administrações diferentes. Me considero, assim, de muita forma capacitado e qualificado
para o cargo pelo qual aqui aspiro, fui vereador e presidente da Câmara e pude, assim, contribuir já no passado e estarei pronto para contribuir no futuro. E minha família, Seba, que sempre esteve presente na vida de Votuporanga. Eu sou mais velho de 6 irmãos, meus pais funcionários públicos, e aqui fizemos as nossas vidas e temos a nossa história de vida muito bonita e que muita gente acompanha. Dessa forma, eu pretendo, com a nossa candidatura, fazer com que toda essa história contribua para a história de Votuporanga. Candidato, a partir desta pergunta, o senhor terá 2 minutos e meio para a resposta. Por que o senhor quer ser prefeito de Votuporanga? Eu quero ser prefeito de Votuporanga para unir Votuporanga de novo. Não quero mais brigas, não quero mais discórdias. Nós não vamos avançar dessa forma. Votuporanga só cresceu enquanto ela esteve unida. Votuporanga tem um DNA de crescimento e ela precisa voltar a ocupar lugar de destaque no cenário nacional, porque não, sempre fez isso de pouco tempo atrás, estadual, e que o município, de forma regional, ela tem uma vocação de ser líder. Eu quero ser prefeito de Votuporanga para poder trazer empregos de forma forte e para poder atuar no social, que o social de Votuporanga tem uma rede importante, tem uma história que as entidades já construíram e que a própria prefeitura construiu. Mas nós precisamos unificar esse discurso e fazer com que o social, os bairros sejam atendidos e a população que mais necessita desse serviço sejam atendidos. Eu quero ser prefeito para atender essa população. Eu quero ser prefeito de Votuporanga para poder devolver o orgulho de ser votuporanguense. Nós temos, como eu disse, uma vocação de cidade que ela tem tudo para ser uma cidade com toda a pujança de crescimento que ela está preparada já desde algum tempo atrás, mas ela estagnou e ela precisa voltar a crescer. Nós temos tudo isso. E eu, como urbanista, que sou, como facilitador que eu tenho, esse diploma que me dá essa facilitação, ele me dá essa condição de poder oferecer à população. Tenho a história da minha família ligada ao social, que também me dá essa condição de poder dizer a todos os votuporanguenses: eu estou preparado para o cargo de prefeito de Votuporanga. Quero ser o prefeito que vai fazer muito mais em menos tempo. Quero trazer tudo que é melhor para Votuporanga em termos de esporte, em termos de lazer, em termos de habitação popular. Nós precisamos reativar urgentemente a questão da habitação popular no município. Temos um programa especial para isso. Nós precisamos atuar fortemente na área de lazer. Quero ser um prefeito voltado a essa população que precisa, para que a cidade, então, volte a ser feliz como ela sempre foi. Candidato, como o senhor pretende gerir a máquina pública a fim de obter os recursos para colocar seus projetos em prática? É gastar menos com o governo e gastar mais com a população dos bairros. É fazer com que a máquina pública se enxugue, ela busque incessantemente fazer com que a gestão do município seja eficiente. A nossa gestão será fundamentada em eficiência, em responsabilidade com recursos públicos. É fazer com que as secretarias sejam diminuídas, o número de secretarias, cargos em comissão sejam diminuídos. Mas para isso, nós precisamos de firmar parcerias. Nós temos, pelo arco de alianças que nós propusemos na nossa campanha, nós temos uma série de partidos que estão nos oferecendo, deputados federais e estaduais, estão nos oferecendo recursos para que a gente possa buscar em Brasília e em São Paulo. É estabelecendo essas parcerias, é sentar com o governador do estado, sentar com o presidente da República e trazer aquilo que Votuporanga precisa. Fazendo essas parcerias, fazendo com que a gestão seja firme, eficaz, com controle de gastos públicos, nós vamos fazer com que a nossa cidade possa ter um orçamento controlado e uma gestão pública eficiente. Candidato, o senhor tem ainda mais 1 minuto e 15, se o senhor desejar complementar sua resposta. Eu tenho que dizer que nosso formato de administração pública, os secretários têm que estar voltados eficientemente para que o controle da máquina seja sempre aquele que a determinação do prefeito em fazer tudo aquilo que nós dissemos no primeiro bloco, fazer com que a gestão seja para emprego e social, para que a gente atinja dessa forma aquilo que mais precisa, todas as áreas, especialmente
na área da saúde, na área da educação também, como eu disse, na área da habitação e na área do lazer, do esporte e lazer, que tanto a população precisa. Nós precisamos urgentemente fazer com que todas essas áreas sejam efetivamente ativadas e que o município volte a ocupar todos os espaços nos bairros. O município recolheu, nós temos que voltar, que o município ele tem que ter os tentáculos em todos os bairros. Nós não podemos mais estar ausentes da população. E é esse o sentido que eu quero dar, de estar presente na vida do cidadão. Quais são suas propostas para incentivar o desenvolvimento econômico do nosso município? Fundamentalmente, como nós dissemos, atrair indústrias para o município e reforçar, ampliar, dar incentivo àquelas que estão aqui. O emprego é um tesouro que todo trabalhador tem e nós estaremos em busca dele. Como eu disse, os dois pilares nossos, emprego e social. O emprego vem nesse sentido, nós buscarmos incessantemente incentivos através de buscas com empresas, trazendo o ambiente em Votuporanga para negócios, já está pronto, nós temos área. Nós temos que oferecer a essas empresas muito mais do que eles enxergam em outros lugares. Nós temos aqui um parque educacional muito grande, um parque da área da saúde, que também oferece condições para que as empresas, os profissionais de fora possam vir também. E aqueles daqui têm que receber incentivos, sim. Os incentivos que o município tem que dar, oferecendo áreas, áreas inclusive para as microindústrias, para as pequenas indústrias. Nós vamos incentivar essas empresas para que elas possam atuar muito mais no nosso município, entregando áreas para elas, para que elas, aí sim, possam se reunir num ambiente só. Nós vemos e sabemos, pela minha experiência na administração pública, nós sabemos que tem muitas empresas, pequenas empresas, que estão localizadas em bairros residenciais, muitas vezes eles não têm condições de crescer. E aí eles não crescem e acabam trazendo um incômodo à vizinhança, que é o que eles não querem. Então nós vamos abrigar essas empresas num ambiente melhor, apropriado, para que eles possam crescer ali de uma forma ordenada e ter um local do trabalho para todos aqueles trabalhadores. O incentivo também aos cursos profissionalizantes. Nós precisamos firmar parcerias com as escolas e instituições de ensino para que as pessoas se capacitem mais. E assim a gente possa levar as pessoas que estão precisando se capacitar ao emprego melhor. Dessa forma, esse arco se forma e nós podemos então entregar um ambiente melhor para as pessoas que querem trabalhar. O município tem e deve dar condições. Eu obrigarei o secretário da Indústria e do Comércio ele fazer um trabalho intenso em busca de novas empresas para o município de Votuporanga e eu liderarei isso. Candidato, destaque uma proposta na área da saúde que o senhor considera mais importante dentro do seu plano de governo, claro, e de forma geral, qual o seu foco de trabalho nessa área da saúde? O nosso foco geral, vou começar por ele, é o melhor atendimento. Nós temos que pensar nisso. A saúde também é um bem precioso e que todos nós devemos lutar. O município ele deve lutar sempre e aí eu vou liderar essa frente para que ele possa nós atuarmos diretamente nos bairros, não é? Mas vamos pensar de forma diversificada. Consultórios municipais. Os consultórios municipais vão atender até às 19 horas, todos eles em todos os bairros, inclusive em Simons. Nós temos que fazer com que a estrutura chegue a essa ponta e vai chegar, para que o melhor atendimento seja dado ao cidadão. Como eu disse, vamos atuar nos bairros. Os bairros onde não tem, nós vamos ter que construir. Por exemplo, dou o exemplo do bairro Pacaembu. Tem o mais próximo é Carobeiras, mas não tão próximo assim. Ali vai ter um consultório municipal. Ampliar aqueles outros que necessitem para isso e fazer com que a rede ela possa conversar mais. Nós temos uma informatização proposta. É uma deficiência que nós temos. Toda a informatização na rede municipal de saúde, porque isso facilita, é um facilitador. A Santa Casa. A Santa Casa é também um patrimônio do município. A Santa Casa não pode ser motivo de disputa política e nem de briga. Definitivamente, a Santa Casa é um patrimônio que deve ser conservado.
Nós temos que procurar melhorar a Santa Casa. Onde há deficiências, nós temos que procurar ajudar a Santa Casa. É uma instituição sagrada do município. E assim ela deve ser mantida e preservada e pronta para as futuras gerações. Ela tem muito a oferecer. É uma instituição que nós precisamos, e eu vou dar, como prefeito, toda a cobertura necessária, mas vou cobrar dela essa eficiência também. E também nós vamos atuar na área, no mini hospital do Pouso Bom. Nós vamos lá fazer com que um raio-x seja instalado e ali ter uma capacitação, estrutura e equipamentos, como se fosse um UPA funcionando lá, para facilitar que as pessoas que moram no bairro Pouso Bom não precisem se deslocar até o UPA na área central. E assim também desafogar o UPA nessa área. Candidato, falando agora sobre a educação municipal, quais são os maiores desafios e oportunidades de melhoria neste setor? A oportunidade de melhoria vai se dar gradativamente. Primeiro, nós temos que valorizar muito os professores, o corpo todo docente, todos aqueles educadores e os profissionais da educação. Nós temos que valorizar e conversar muito com eles. Eles vão fazer parte de um projeto nosso ambicioso, mas para isso nós vamos conversar muito com eles e vamos estabelecer metas, mas vamos estabelecer o melhor que eles possam ter para que eles possam ter um ambiente de trabalho mais adequado. E eles merecem isso, porque Votuporanga é sempre considerado com notas de IDEB muito altas. O exemplo que eu vou dar é o SAB. O SAB tem, que é do Estado, mas ele tem uma escola de período integral, que é aquele que o aluno entra cedo e sai à tarde. E é isso que eu quero fazer aqui em Votuporanga. O SAB recebeu a maior nota do Estado. Então, nós temos um corpo docente no Estado que pode fazer mais pelo aluno. E todas as outras escolas do Estado também querem. Eu também vou me colocar à disposição deles para lutar junto ao governador. Quanto aos alunos do município, toda a rede municipal, eu quero adequar gradativamente com instalações físicas adequadas, recursos humanos, para que a gente possa instalar a escola integral no município de Votuporanga, que é aquele em que o aluno entra cedo e sai à tarde, como eu disse, e as atividades normais dele são cumpridas, e à tarde são atividades extracurriculares. E essas atividades são de reforço escolar, são atividades de esporte, de lazer, de teatro, de robótica, de informática. Vai completar um ciclo para ele. E ele vai ter um reforço. Para isso, nós vamos fazer com que a alimentação também seja oferecida. E aí o aluno é retirado das ruas, entregue ao seu lar de forma segura. Ele pode ter um convívio maior com a população que está ali em volta, aqueles seus alunos, os amigos que estão à sua volta. E nós temos também que dizer que na área das creches, nós temos um déficit hoje de pelo menos 200 crianças que não têm vagas em creches. Eu vou zerar essas vagas e fazer com que essas vagas possam ser estabelecidas em escolas onde já existem, ampliadas, e onde não existem. Exemplo, lá no Boa Vista. E também devolver o uniforme escolar, que é o completo, que é a mochila completa para ele, a mochila grande, e o abrigo do frio, que os alunos merecem ter esse abrigo também de volta. Candidato, após 4 anos frente à administração, caso o senhor seja eleito, qual legado pretende deixar para a história de Votuporanga? Eu quero deixar um legado social de atendimento à população. Que a população seja atendida e Votuporanga receba daqui 4 anos e seja uma cidade mais feliz do que é hoje, em todos os aspectos, especialmente o social. Quero ser um prefeito em que na área do emprego a população receba melhores condições, em que o nível salarial melhore, e na instalação até de parques tecnológicos, que nós vamos atrás em busca também, além dos distritos industriais. Votuporanga tem tudo, tem um ambiente ótimo para isso. Eu quero deixar um legado da administração séria, austera, responsabilidade com recursos públicos, uma gestão eficiente. Quero deixar um legado daquele em que toda a comunidade de Votuporanga se orgulha em dizer: a nossa cidade voltou a ser a líder regional que sempre foi, e ela se projete novamente. Como arquiteto urbanista que sou, a gente consegue enxergar isso, e vai ter, eu com uma experiência que eu já tive com 4 prefeitos diferentes, sabendo os seus equívocos e os seus acertos. Votuporanga tem todas as condições
de receber essa contribuição nossa ao lado das pessoas dos deputados federais, como eu ressaltei aqui, estaduais, do lado de busca de recursos para presidente da República, busca de recursos com o governador de estado, para que a gente possa trazer para o município de Votuporanga uma riqueza imponderável, que é a riqueza da valorização da pessoa, do ser humano, e é isso que eu quero estabelecer através do diálogo. E essa sim, uma das marcas da minha administração, reconstruir esse tecido político que foi desgastado. Nós não podemos mais continuar com brigas, não podemos mais continuar e pensar, e muito menos pensar em aventura. Nós temos aqui reconstruir esse ambiente político e fazer com que Votuporanga trilhe novamente um caminho do seu desenvolvimento, que é o seu DNA de uma cidade feliz, pujante, e para receber as futuras gerações, os nossos filhos, os seus filhos, possam estar em Votuporanga e crescer aqui num ambiente muito melhor. Jorge, para encerrarmos, o senhor tem 1 minuto para deixar sua mensagem aos votuporanguenses. Ok. Tudo bem, Stephanie, Fabiola, ao pessoal da Unifev que nos assiste. A minha mensagem final é a mensagem de otimismo, para que vocês confiem no hoje candidato e no futuro prefeito Jorge Seba, porque eu vou estabelecer uma relação de muita parceria com vocês, a população que nos assiste. Quero dizer, tenho isso no meu DNA, na minha família, de sempre olharmos nos olhos. Isso minha mãe, meu pai me ensinaram, que a gente tem que olhar nos olhos e devolver a confiança que as pessoas nos depositam. Nossa família sempre se constitui dessa forma e nós vamos estabelecer e entregarmos isso para a população. Tenho certeza que Votuporanga estará melhor. Confiem, não é hora da gente procurar novos caminhos, é hora da gente procurar o caminho do desenvolvimento, esse sim. Para isso, eu venho aqui pedir o seu voto. Vote 45, vote Jorge Seba. Candidato, nós agradecemos muito a sua presença aqui em nossos estúdios da TV Unifev. Bom, a gente vai então para um breve intervalo e voltamos daqui a pouquinho com mais uma entrevista, agora com o candidato João Garcia. Até já! Estamos de volta com mais um bloco e o último bloco do programa Coletiva de hoje, especial com os candidatos de Votuporanga, candidatos a prefeito de Votuporanga. Nós recebemos aqui agora o candidato João Garcia. Essa ordem de entrevistas foi estipulada por sorteios. Bom, candidato, nessa primeira pergunta, então, o senhor terá 1 minuto para se apresentar. Quem é João Garcia? Olá, Stephanie. Olá, Fabiola. Eu queria dizer aqui, cumprimentar todos os dirigentes da Rádio Unifev e TV e toda a diretoria da FEV, né, da nossa faculdade. Eu quero dizer que Votuporanga é a cidade que eu escolhi para viver, porque eu nasci aqui em 79. Meu pai nasceu em 52 e tive muito orgulho de ter meu avô trabalhando na primeira empresa de Votuporanga, que era na Algodoeira Matarazzo. De lá para cá se desenvolveu, cresceu, e aí tudo que eu tenho, me tornei empresário. Me formei na 2ª turma de Direito aqui no Centro Universitário de Votuporanga. E tenho muito orgulho disso. Estudei na escola pública, no Manuel Lobo, e tudo que eu tenho foi pelo trabalho e pelo mérito de ter feito com que minha vida se transformasse para o bem. Tudo isso é perseverar. E persevero até hoje para poder fazer com a vida pública o mesmo que eu fiz na minha vida privada. Candidato, a partir desta pergunta, o senhor terá 2 minutos e meio para a resposta. Por que o senhor quer ser prefeito de Votuporanga? Olha, é muito importante essa pergunta, Stephanie. Eu quero dizer a vocês que eu quero ser prefeito da nossa cidade, da nossa querida Votuporanga, porque é um meio transformador da vida das pessoas. Eu penso muito nas pessoas, como eu sempre fiz isso em toda a minha vida. Eu quero dizer aqui que Votuporanga é a cidade que eu amo. Eu tenho as pessoas daqui como se fosse a minha família. Essa é a minha personalidade, é o meu jeito de ser. E tudo me credencia isso. Na minha vida pública, minha trajetória, saí candidato a vereador, saí candidato a vice-prefeito na chapa do Oswaldo Carvalho em 2016, saí candidato a deputado federal, sendo um dos mais votados da cidade, certo? E a população reconheceu que João Garcia, naquela ocasião, em 2018, era importante para um deputado federal aqui no município de Votuporanga.
Isso me credencia, que é um chamado da população para que eu possa colocar o meu nome à disposição para fazer esse debate produtivo, construtivo para a nossa cidade. Fazer com que nossa cidade seja realmente democrática, de opiniões e ideias, e governar realmente para todos. Nós precisamos fazer isso acontecer. Governar para todo mundo não é sinônimo de governar para grupos ou específico a alguns amigos. Nós temos que governar, o poder público tem o dever de fazer isso para tudo. E isso é o que eu levo na minha vida pública. Tenho a minha garantia e a minha independência política de qualquer grupo, de qualquer pessoa. Eu tenho apoiadores que são o povo votuporanguense, as pessoas de Votuporanga. E eu acredito que juntos nós vamos fazer a diferença. Candidato, o senhor tem ainda 42 segundos, se o senhor quiser complementar. Claro, vou dizer aqui que o histórico nosso nos deixa tranquilo em debater o município de Votuporanga. Todo esse entusiasmo que eu tenho na vida pública nos rendeu muitos benefícios ao longo dos anos. E esse ano, especificamente, foram quase 5 milhões que nós mandamos aqui para o município, na saúde especificamente. E é isso que nós queremos projetar, onde Votuporanga recebeu 3 milhões de reais na nossa Santa Casa de custeio e a Prefeitura recebeu 1 milhão de reais para o custeio da saúde pública nossa. Candidato, como o senhor pretende gerir a máquina pública a fim de obter recursos para colocar os seus projetos em prática? Muito bem, Fabiola. Isso aí é uma questão muito simples, porque a administração pública, ela é um pouco, há quem diz que ela é complexa. A iniciativa privada também. A iniciativa privada você tem que sair a campo, ir em busca, dialogar com o seu cliente, falar que o seu produto é melhor. Eu sou empresário na área da construção civil, tenho empresa de artefato de cimento, tenho agora comércio, que é posto de combustível, estou gerando emprego e construindo mais lá na Zona Norte, para atender aquela região que é tão carente de equipamentos comerciais, principalmente a região que nós estamos construindo, o nosso outro posto, que é o Alto Posto Cidade Nova. E eu quero dizer a vocês que esse é o caminho que nós traçamos para nossa cidade. Eu quero dizer que como que nós vamos fazer isso aí? É muito simples. Primeiro, nós temos que linkar novamente Votuporanga a Brasília, para adquirir recurso. Esse ano eu nunca tive cargo público, eu nunca possuí nem cargo de assessoria em nenhum lugar. Eu vou para Brasília buscar recursos para cá com o meu bolso, que nem eu fiz esse ano. Falei com o Marcos Pereira, presidente nacional do Republicanos e deputado federal, e ele prontamente atendeu a Santa Casa com 3 milhões de reais. E também 1 milhão de reais para prefeitura, entre MAC e PAB, que é alta complexidade e pronto atendimento. Tudo de custeio, para passar a pandemia, a crise sanitária mais amena, para o nosso povo, a nossa cidade ser beneficiada com isso. Nós trabalhamos desse formato, pensando nas pessoas e pensamos como nós vamos fazer. E esse link novamente, de Votuporanga com Brasília, nós precisamos fazer. A outra questão é realmente fazer a valorização do servidor público. Nós vamos valorizar o servidor público, ver o quadro que nós temos na SAEV, na prefeitura, nas secretarias, para poder se utilizar tecnicamente para fazer a interface de enxugamento da máquina pública e poder, sim, economizar para gastar no necessário. Porque o gestor, ele recebe já IPTU, taxas, parte do IPVA, parte do ICMS, isso vem tudo para a prefeitura. Ele não tem que ir a campo conquistar. E isso é obrigatório o pagamento do contribuinte. E o servidor, o cidadão, ele tem que ser beneficiado com equipamentos públicos eficientes. Candidato, quais são suas propostas para incentivar o desenvolvimento econômico do nosso município? Stephanie, é assim, Votuporanga tinha o plano diretor de 2008 e 2009, para os próximos 10 anos, ele expandiu, o nosso perímetro urbano expandiu, nossa cidade cresceu fisicamente do perímetro urbano. Porém, agora, no plano diretor de 2020, que está se concluindo aí, eu tive pesquisando, e isso daí fez com que nossa cidade expandisse,
só que a população não expandiu em mesma quantidade, proporcionalmente, à expansão urbana do município. Nós precisamos criar, com isso, nós precisamos criar atrativos para garantir empresas que se fixem aqui em Votuporanga, criar atrativos para que as pessoas não migrem daqui para outras localidades, como por exemplo, morar em Valentim Gentil, morar em Alves Florence, morar em Paris, morar em Cosmorama. Nós precisamos deixar a nossa população aqui, mas para isso nós temos que criar condições e mecanismos para elas ficarem. Como? Gerando emprego e renda. Como nós vamos fazer isso daí? Criando condições propícias. Para quem não sabe, o Marcos Pereira foi ministro do Temer da Indústria, Comércio e Serviço Exterior. E ele tem grandes ideias e grandes empresas que também procuram para incentivo. E isso nós vamos se utilizar, se prefeito for, para poder atrair grandes empresas para gerar emprego e renda aqui. Com isso, nós vamos melhorar, fixando o empresário e fixando o colaborador, melhorando o emprego e renda. Além de aplicar, desenvolver a questão de loteamentos e de casas para gerar emprego e renda, fazendo com que os grandes especuladores de terreno possam, sim, amenizar ou diminuir num preço justo o terreno para que todos possam ter acessibilidade, entendeu? No terreno. Com isso, a pessoa vai ter condição de comprar, vai ter condição de construir, vai gerar emprego e renda, movimentar o comércio e fazer com que a roda da espiral vire para cima e não para baixo. Essa é uma grande sacada que nós temos que fazer para o município de Votuporanga e para a cidade de Votuporanga. Atrair emprego, gerar renda e melhorar as condições de vida do nosso povo. Candidato, na área da saúde, qual proposta o senhor considera mais importante dentro do seu plano de governo? Qual é o seu foco de trabalho nessa área? Olha, temos várias propostas, né? Dentro do nosso plano de governo, nós pretendemos, Fabiola, fazer com que Votuporanga seja referência na saúde, referência humana na saúde, tornar os postos, os atendimentos da UPA, do Mini Hospital do Pouso Bom, referência em todos os lugares do mundo. A gente tem conhecimento, tem espera, mas tem o serviço humano, tem a informação para o contribuinte, a informação para o cidadão. O povo, as pessoas, elas precisam ser informadas, mesmo se está esperando para fazer uma consulta na UPA. E a pessoa, até lá, falar, dialogar com ela. Está precisando de alguma coisa? Você vai ser atendido em breve. É isso que nós temos que fazer, tornar a rede pública de saúde humana. Segundo lugar, nós precisamos construir o centro de referência da criança e da mulher. Isso é importantíssimo. Nós precisamos fazer e dar todas as condições. Por quê? A criança e a mulher, elas necessitam de um cuidado especial. E isso nós vamos fazer o centro da referência da mulher e da criança. É uma proposta incrível de renovação tecnológica e novas metodologias na área da saúde, para poder aplicar na criança e na mulher. Nós temos também propostas onde nós não podemos deixar mais a expansão da cidade ficar refém, que aí entra a parceria público-privada, ficar refém de algumas condições. O loteador, ele tem sim que dar o respaldo em creches, ele tem que dar o respaldo em posto de saúde, ele tem que dar o respaldo na área de lazer, naquela localidade que ele for fazer. Não é simplesmente ter o terreno e lucrar com isso e ficar vivendo do mercado especulativo. Nós precisamos melhorar. O poder público, ele precisa atuar para que, tanto economicamente, as pessoas tenham a oportunidade de gerar a sua própria habitação e gerar seu próprio negócio, como fazer com que a saúde esteja em todos os bairros. Lembrando, com muita responsabilidade, que é onde nós vamos fazer acontecer, enxugando, em parceria com o governo federal, para que nós possamos avançar nesse sentido. Quais são os maiores desafios e oportunidades de melhorias no setor da educação municipal? Olha, a educação nossa, ela é uma educação que foi premiada agora, inclusive, né?
ela é uma educação que está em expansão, né? Ela está melhorando a cada dia que passa, já fomos capital da educação, deu uma relaxadinha aí e tal, mas nós temos um centro universitário que é incrível e pode ser, em parceria com a prefeitura, dar grandes resultados e aplicar novas metodologias, sim. Tudo isso tem que ser dialogado e condicionado dentre o que nós temos em Votuporanga e aperfeiçoar. Além disso, nós precisamos incentivar os nossos professores, coordenadores, educadores, para que façam, tenham alegria e o prazer de ir nas escolas, entendeu? Fazendo com que tanto a família dos alunos quanto as escolas e a coordenação e a Secretaria de Educação se interajam entre si. Eu acho que esse é o maior desafio, interação entre família, Secretaria de Educação e as escolas propriamente dito, tornando, então, eficiente a questão de vagas em creche, vagas na escola, trazendo os alunos mais próximos da escola, né? Não ficar se deslocando tanto para evitar desacomodação do cidadão. Nós temos que ter uma expertise nisso aí. E a questão de vaga em creche, nós pretendemos zerar a vaga de creche. Isso nós vamos fazer, é prioridade. Por quê? E não é zerar as vagas de creche sufocando o servidor ou o educador. Não, não é isso. É melhorando as condições de vida deles, do educador, do professor, das escolas, ampliando naquilo que é possível as unidades existentes e construindo mais, fazendo mais creches para atender melhores as famílias. Cobrando isso, eu acho que nós vamos ter uma questão tecnológica muito avançada, que é isso que eu vou trabalhar bastante, além de fazer alguns outros programas que nós temos de aprendizado e de interação entre tudo isso daí para o nosso município. É isso que nós vamos fazer e eu tenho certeza que nós vamos conseguir muito êxito nisso. Candidato, após 4 anos frente à administração municipal, caso o senhor seja eleito, qual legado o senhor pensa em deixar para a história de Votuporanga? Fabiola, eu tenho certeza que o meu maior legado é falar a verdade para a população. Eu não venho aqui fazer nenhum tipo de promessa. Eu venho aqui fazer compromissos viáveis com cada cidadão, com a nossa cidade. Aqui eu amo, aqui eu quero estar e vou estar. Tenho minha família, tenho meus negócios, tenho meus colaboradores, independente do que seja, eu vou continuar contribuindo com a nossa cidade. Eu quero só poder fazer melhor, porque é o meio transformador de vida das pessoas, a política. Por isso que eu vou fazer melhor. Eu tenho certeza que o maior legado que eu vou deixar é o de dever cumprido, de todos os compromissos que eu estou assumindo agora no ano de 2020, para já no início de 2021 deixar a certeza que João Garcia é o candidato da inovação e da renovação. Seja ela tecnológica, seja ela humana, seja ela de forma que nós vamos ter mais liberdade para poder dialogar com a população. Lembra vocês, eu não tenho compromisso político com ninguém, eu tenho compromisso político com o cidadão votuporanguense. A minha independência política, a minha história diz isso, que eu sempre fui independente. E por isso eu tenho todas as condições do mundo para dialogar, estar junto ao povo, junto às pessoas na nossa cidade, para que nós possamos fazer a diferença e ouvir delas os reais anseios, o que elas realmente necessitam para que seja o poder público possa avançar nesse sentido. Realmente deixar ouvir e aplicar aquilo que é necessário. Eu acho que o maior legado nosso é a pauta da verdade, o compromisso assumido com o cidadão de concluir tudo aquilo que nós nos compromissarmos. E aí eu faço uma promessa, que é nesse sentido, que eu prometo muito amor, muita lágrima, muito suor e muito calo na mão, para a gente poder avançar com a nossa cidade. Nós temos que perseverar, e isso só é possível se tiver total independência política, e isso é o que nós temos, por isso que eu preciso de vocês. Esse é o meu maior legado. Para encerrarmos, candidato, o senhor tem 1 minuto para deixar a sua mensagem aos votuporanguenses.
Ok. Bom, eu queria aqui cumprimentar a Stephanie, a Fabiola, agradecer toda a minha equipe, as pessoas que estão na rua me apoiando, trabalhando na minha campanha, a coordenação e em especial, todos os cidadãos votuporanguenses. Eu queria deixar um grande abraço a todos eles e que sem eles não seria possível eu estar na caminhada aqui hoje. Eu queria dizer que os meus apoiadores são realmente as pessoas sinceras, orgânicas, que não temos... É de coração que eles fazem pela gente. E eu tenho certeza que nós, juntos, vamos organizar o nosso município. Eu só tenho a agradecer a todos vocês que nos dão essa oportunidade de debater a nossa cidade. E pode ter certeza que eu sou o candidato mais sincero. E eu vou fazer a diferença aqui em Votuporanga, porque eu preciso do apoio de vocês para nós conduzirmos o rumo da nossa cidade e fazer total diferença naquilo que é possível e necessário para o município. E nós vamos fazer. Um grande abraço a todos vocês. Obrigado. A gente agradece, candidato, a sua presença aqui em nossos estúdios da TV Unifev. O programa Coletiva fica por aqui. Stephanie, muito obrigada também pela sua presença aqui comigo. A você aí de casa, fica o nosso forte abraço. A gente espera ter exercido a cidadania e ter colaborado com o seu voto consciente. Até a próxima.